Olá pessoal, graças a Deus estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo desse centro. Esse centro eu fiz a pedido aqui de uma seguidora do canal, ela me enviou o gráfico. Eu fiz com um novelo de linha Anne e agulha 1,75. Aqui desse lado tá medindo 74 centímetros. E assim 66 centímetros. Se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar. E vamos começar a fazer. Eu vou iniciar aqui dando um nó. Eu viro aqui a linha. E dou uma laçada. E aqui eu aperto. Aqui eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos. E já vou escondendo aqui esse fio. 1, 2, 3. Fiquei com 4, contando aqui com as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Aí aqui eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui novamente eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E aqui faço novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E fiquei aqui com 4 partes aí de 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Vou pegar aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com 4 cantos. Aqui vou subir 2 correntinhas, que vai ser um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E vou fazer um ponto alto aqui na correntinha. E um ponto em cada ponto de base. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Contando aqui com as correntinhas aqui do início. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E fiquei aqui com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer aqui 3 pontos altos. E aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base.
Aqui eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui faço 3 pontos altos. E aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cheguei aqui no final da segunda carreira. 1, 2 correntinhas. E vou pegar aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou fazer aqui 2 pontos dentro desse espaço. E um ponto aqui na correntinha. 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, e no meio, tá vendo aqui, ó, são 4 pontos. Aqui no meio. E faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui no último ponto de base. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Aqui eu fiquei com 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado. Aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas. Aí eu vou pegar aqui aí no meio, ficando com 5 pontos desse lado e 5 desse. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas. E pego aqui no último ponto de base e faço um ponto alto. E aqui dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu faço 3 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Cheguei aqui no final da terceira carreira. Uma, 2 correntinhas. E faço um ponto alto pegando aqui na segunda correntinha. Uma, 2 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer um ponto aqui em cada ponto de base. Quatro pontos. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, vou fazer um ponto em cada ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Fazendo aqui, ó, esses espaço aqui de 5 correntinhas. Aqui, nesses dois lados eu vou fazer também. Terminei aqui a carreira 4.
Aqui eu faço duas correntinhas e um ponto alto, pegando aqui na segunda correntinha. E aqui subo duas correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto aqui na correntinha. Quatro pontos. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto aqui no último ponto de base. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui dentro desse espaço eu vou fazer três pontos altos. E aqui faço um ponto no primeiro ponto de base. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. Três correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. Três correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Três correntinhas. Três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto alto. E vou fazer três pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto aqui no primeiro ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei a carreira 5. Fiz aqui duas correntinhas. E faço aqui um ponto na segunda correntinha. E subo aqui duas correntinhas. E faço aqui dois pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Fiquei aqui com 7 pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco e um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. E um ponto aqui em cada ponto de base. Três pontos altos aqui dentro desse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu faço mais três pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto
em cada ponto de base. Sete pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto aqui nesse ponto alto de base. 5 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 5 correntinhas e um ponto aqui em cada ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui eu vou fazer desse jeito aqui, é 3 espaços de 5 correntinhas. Terminei aqui a carreira 6. Uma, duas correntinhas e um ponto alto aqui na segunda correntinha de base. E subo aqui 2 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui vou fazer 2 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base, que é as correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha. 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 3 correntinhas, um ponto baixo aqui na terceira correntinha. 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na correntinha. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no primeiro ponto alto de base. 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base. 3 correntinhas. E um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Já finalizei aqui a carreira 7. Eu encerrei aqui, ó. Do mesmo jeito que eu vim fazendo aqui, 2 correntinhas e um ponto alto aqui na segunda correntinha. E aqui eu subo 2 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto em cada ponto de base. Fiquei aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 5 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 5 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base e um ponto em cada ponto de base. Três pontos altos aqui dentro desse espaço.
7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. E um ponto em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, 5 correntinhas. Um ponto alto, no ponto alto de base, 5 correntinhas e um ponto alto. Eu vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. E aqui, de cada lado, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 espaço aqui de 5 correntinhas. Fazendo aqui, ó, até chegar aqui no final dessa carreira. Finalizei aqui a carreira 8. Duas correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, que é as 2 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E pego aqui no terceiro ponto alto de base, 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas. E faço aqui um ponto baixo na terceira correntinha. 3 correntinhas, um ponto alto aqui no ponto alto de base. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto. Eu cheguei aqui, ó, nessa fila aqui do meio. Aqui eu vou fazer pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e um ponto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto. E cheguei aqui na curvinha, vou fazer 3 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, ó, eu fiz 5 pontos altos. E do mesmo jeito eu vou fazer aqui nessa direção, aqui e aqui. Terminei a carreira 9 e fiz aqui, ó, 5 pontos aqui dentro desse espaço. 5 pontos aqui dentro, aqui e aqui. Duas correntinhas. 2 pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui na correntinha, que é o primeiro ponto alto de base, e um ponto aqui em cada ponto de base.
2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto aqui nesse ponto de base, nesse ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Cheguei aqui no primeiro ponto alto de base. E vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base. Eu fiquei aqui com 2, 4, 6, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto aqui nesse ponto alto de base. 5 correntinhas e um ponto alto em cada ponto de base. Três pontos altos aqui dentro desse espaço. Um, dois, três, quatro, 5 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. E um ponto em cada ponto de base. E vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, fazendo aqui 3 espaços aí, de cada lado aqui, de 5 correntinhas e um ponto sobre ponto. Aqui, do mesmo jeito, eu vou fazer aqui desses lados. Terminei aqui a carreira 10. Fiz aqui, aí. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base, que é as 2 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Faço aqui um ponto baixo no terceiro ponto de base. 3 correntinhas e um ponto aqui no último ponto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha. 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto alto. Cheguei aqui nesse espaço. Aqui nesse espaço eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto aqui nesse ponto alto de base. Aqui eu faço uma correntinha. Por um ponto de base, pego no segundo. Faço aqui um ponto alto, uma correntinha. Por um ponto de base, pego aqui no segundo e faço um ponto alto. E agora eu vou pegar aqui no último ponto de base. E eu fiquei aqui com 1, 2, 3 espaços aqui de uma correntinha. Aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto aqui no ponto alto de base. Um, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo aqui na terceira correntinha.
3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha, 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base, 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base, e aqui dentro desse espaço de 5 correntinhas, eu faço aqui 3 pontos altos, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui faço mais 3 pontos altos. E um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui desse lado aqui, eu vou fazer dessa forma, aí. Fazendo aqui eu fiz um quadradinho, né? De 7 pontos altos. E aqui vou fazer um quadradinho de cada lado. E do mesmo jeito eu vou fazer aqui, aqui e aqui. E aqui, aí, nessa base aqui, eu vou fazer aqui dessa forma, deixando aqui 3 espaços de uma correntinha. Terminei a carreira 11. E aqui eu inicio do mesmo jeito, fazendo aqui 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Fiquei aqui com 7 pontos, contando com as correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 correntinhas. E um ponto no ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto em cada ponto de base. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha, e aqui vou fazer 7 pontos altos, um ponto em cada ponto de base, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, 2, 3, 4, 5 correntinhas e um ponto alto, num ponto alto de base, 5 correntinhas e um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 3 pontos altos e um ponto alto em cada ponto de base. Vou terminar essa carreira aqui fazendo dessa forma. Aqui eu fico com 3 espaços aqui de 5 correntinhas, 7 pontos altos, e aqui vou fazendo espaço de uma correntinha, 7 pontos altos e 3 espaços aqui de 5 correntinhas, e vou fazer aqui do mesmo jeito aqui dos outros lados.
Terminei aqui a carreira 12. E aqui eu inicio do mesmo jeito, fazendo aqui 2 correntinhas, 2 pontos altos e um ponto aqui no primeiro ponto de base, que é as 2 correntinhas. 1, 2, 3. Um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base, 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base, 3 correntinhas e um ponto alto, um ponto baixo aqui nessa correntinha, 3 correntinhas e um ponto alto, um ponto baixo aqui na correntinha, 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. E cheguei aqui, aí, nesse espaço. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto alto aqui no primeiro ponto alto de base. Aqui eu faço uma correntinha por um ponto de base, pego aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto, uma correntinha por um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha por um ponto de base, pego aqui e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui nos pontos altos de base. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, uma correntinha, pulo um ponto de base, pego aqui no ponto alto. Cheguei aqui nesse espaço e vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo aqui na correntinha. 1, 2, 3 correntinhas. E um ponto alto aqui no ponto alto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na correntinha. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no primeiro ponto alto de base. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto alto de base. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto de base, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, nesses espaços aqui, nesse e nesse, eu vou fazer dessa forma. E aqui, ó, eu vou fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vou fazer desse mesmo jeitinho. Terminei aqui a carreira 13. E eu já iniciei aqui a carreira 14. Já fiz aqui 7 pontos, começando aqui com 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui faço um ponto alto no ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E um ponto alto aqui no ponto alto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base.
Cheguei aqui nessa parte, e aqui eu faço uma correntinha e um ponto sobre ponto, uma correntinha e um ponto sobre ponto. Cheguei aqui nessa parte, aqui eu faço ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui faço um ponto alto sobre ponto alto. 5 correntinhas e um ponto alto. Cinco correntinhas e aqui faço ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui faço um ponto sobre ponto. E vou fazer aqui os outros lados do mesmo jeito que eu fiz esse daqui. Terminei aqui a carreira 14. E eu já iniciei aqui a carreira 15, fazendo aqui 4 pontos. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. 3 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto de base. 3 correntinhas e um ponto alto aqui na terceira correntinha. Um ponto alto aqui no ponto de base. Cheguei aqui nesse espaço e aqui eu vou fazer 5 pontos altos dentro. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto aqui no primeiro ponto alto de base, uma correntinha, pulo aqui um ponto de base e faço um ponto alto aqui no próximo. Um ponto alto aqui nesse ponto alto. E aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, pego aqui no segundo ponto de base, uma correntinha e um ponto aqui no segundo ponto de base. E um ponto alto aqui no último ponto de base. E aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5 e um ponto sobre ponto. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha. 3 correntinhas e um ponto aqui nesse ponto alto de base. Três correntinhas e pego aqui no terceiro ponto. E um ponto alto aqui nesse ponto, nesse último ponto alto de base. E aqui 3 pontos altos, 5 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo desse jeito. Vou começar agora a fazer os quadradinhos aqui aí do lado. Terminei aqui a carreira 15. E já iniciei aqui a carreira 16, fazendo aqui 7 pontos, contando com as correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 correntinhas e um ponto alto. 5 correntinhas e um ponto alto. 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto sobre ponto. E aqui eu vou fazer correntinha e ponto sobre ponto. E aqui eu faço ponto sobre ponto. E aqui eu faço 5 correntinhas. E ponto sobre ponto. 5 correntinhas e ponto sobre ponto. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. E aqui dentro faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. E vou terminar aqui essa carreira.